entendi. Vamos com Lula. Lula falou. Ari, olha só. Lula diz que governo passado era acéfalo. O presidente afirma que quem nasce nas ruas chiques das grandes cidades não tem noção do que é a seca. Aniele. Exatamente, isso faz parte de uma estratégia também de comunicação, sempre fazer a comparação com o governo passado, sempre levantar. O Nordeste recebeu um investimento do governo passado, como eu estou fazendo agora aqui, e ele, dessa vez, ainda chamou para o embate, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chamou de governo acéfalo, ou seja, sem cérebro, também chamou para o embate os possíveis candidatos à presidência em 2026. Vamos ver o que o presidente disse agora há pouco, em inauguração da barragem de Oiticica, no sertão do Rio Grande do Norte, em Jurucutu. O nome da cidade é esse mesmo. Com vocês aí. Que alguém que nasce nas ruas mais chiques de São Paulo, mais chique do Rio de Janeiro, mais chique do Rio Grande do Sul, mais chique de Minas Gerais, não tem noção do que é seca e não tem noção da importância do que significa uma cisterna. E nós fizemos 1.400.000 cisternas. E eu queria saber quanto que o ex-presidente fez aqui no Nordeste brasileiro. Aliás, eu gostaria de saber, para a nossa governadora Fátima, qual é a obra que o governo passado fez aqui no estado do Rio Grande do Norte. Quantas creches, quantas escolas, quantas universidades, quantos institutos federais, quantas estradas, nada. Porque ele só sabia mentir na televisão. Só sabia destilar ódio. Só sabia contar mentira, era 11 mentiras por dia e ofender as pessoas. Era isso que ele sabia fazer. E mentindo ainda que era religioso, porque quando a gente é religioso de verdade, a gente não usa o nome de Deus em vão. A gente só usa quando é necessário usar o nome de Deus. Então esse país estava acéfalo. Quando nós chegamos no governo... Então, ainda hoje, Amadeu, ele sai do Rio Grande do Norte e vai para Fortaleza, no Ceará, inaugurar um hospital universitário. E no sábado ele vai para o Japão e Vietnã em missão. E a gente lembra que essas agendas do presidente ele já tinha prometido e deve intensificar e sempre fazendo a divulgação do que ele vem anunciando aqui em Brasília, que é a isenção do imposto de renda ontem e também o crédito consignado para os trabalhadores. Lá, professor, vamos lá, professor, para análise. O presidente aí, acho que ele desenhou aí como é que é o mote todinho do trabalho de campanha, né? Fazer a comparação com o governo passado, principalmente a questão das obras em cada estado, nos municípios, e fazer um governo que se preocupa com o andar de baixo, como diria o Hélio Gaspari, em relação a outro que só se preocupava com o andar de cima. É assim que vai ser? Tudo indica que sim. Eu acho que essa visita ao Nordeste também é importante dentro da estratégia governamental e eleitoral para o ano que vem do presidente Lula. Hoje mesmo saiu uma pesquisa, eu estava examinando com cuidado, ainda ele continua sendo mais popular do que impopular, aprovado do que desaprovado na região Nordeste, mas com uma margem muito menor do que historicamente o PT e as suas gestões anteriores, Lula 1 e Lula 2, acabaram sendo. Então, é uma preocupação com a região Nordeste. É bom lembrar que a governadora do Rio Grande do Norte já tinha cantado essa bola há uns 40 dias atrás, que era necessário o governo ter uma ação mais intensiva na região Nordeste. Ela tinha feito essa menção. E, por fim, eu lembro que o ex-presidente Bolsonaro gostava de se referir de forma depreciativa aos nordestinos. Lembre-se daquele episódio, quando ele estava falando de Flávio Dino, então governador do Maranhão, salvo engano, ele falou, esses paraíbas aí, que é uma expressão usada no Rio de Janeiro, depreciativa em relação aos nordestinos. Em São Paulo, a expressão depreciativa era baianos, no sentido mais genérico possível. Alguém podia vir do Ceará, do norte de Minas, que a migração do norte de Minas foi enorme para São Paulo, ou ter vindo do Rio Grande do Norte, mas eram os baianos. E sempre
sempre no sentido depreciativo. Isso aconteceu, o presidente falou 1, 2 vezes, 3 vezes assim. Agora, e o presidente atual, o presidente Lula, que é nordestino, como sabemos, fez a vida política em São Paulo, mas nasceu em Pernambuco, está relembrando essa questão. É uma estratégia, né, de governo, mas mais do que isso, acho eu, como um analista, que é necessário ter a realização concreta de obras. As pessoas precisam ver que a sua vida melhorou. E com o Bolsa Família, lá atrás, no Lula 1, no governo Lula 1, a vida melhorou. Para muitos falam, mas o valor é ínfimo. Para quem passa fome e não tem o que comer, não é ínfimo. Né? E como o Bolsa Família é fundamental para vários municípios, em pequenos, 10 mil habitantes, 15 mil, quando a circulação no comércio é através do pagamento ou da aposentadoria rural ou da Bolsa Família. Então é necessário ter um programa social, uma outra cara importante, e mudanças econômicas efetivas, especialmente no sertão, porque o semiárido nordestino é o semiárido mais populoso do mundo. Nunca devemos nos esquecer disso. Ô, Franci, parece que o Lula estava mais animado lá, que é a terra do Rogério Marinho, o líder da oposição. Líder da oposição, Amadeu, e o Rio Grande do Norte, assim como o Nordeste, são essenciais nessa estratégia de reeleição do presidente Lula. Eu ainda me incomodo um pouco, porque ele faz questão de recordar sempre Jair Bolsonaro, mas já é uma estratégia visando as eleições de 2026, porque essa polarização é benéfica do ponto de vista eleitoral para Lula, como também é benéfica para Bolsonaro. No entanto, acredito que nesse momento ele deveria focar mais realmente nos resultados que o governo tem entregue. Porque não é só promessa, Amadeu. Os dados econômicos estão aí, a empregabilidade, os programas lançados pelo governo federal que têm sido ampliados e atendido essa massa da população mais vulnerável. Então, ele tem o que mostrar já nessa gestão. No entanto, do ponto de vista político, eleitoral, essa estratégia de polarizar, de rivalizar com o Bolsonaro, que detém também uma grande rejeição, é uma estratégia correta. Obrigado,